turma! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente fazer a continuação da nossa aula de ontem. Mas primeiro eu quero saber de vocês o que vocês acharam da história. Acharam interessante? Acharam a história emocionante? O que vocês entenderam? Quando finalizar o vídeo, eu quero que vocês gravem um áudio explicando o que vocês compreenderam da história que vocês leram. O que vocês acharam interessante? O que mais chamou a atenção de vocês? Ok? Então, vamos começar. Estarei agora fazendo um breve resumo sobre o paradidático que vocês leram, que é esse paradidático aqui, que eu estou em mãos. O paradidático Pequenas Confissões. Então, esse livro conta a história de uma menina chamada Liliana. Liliana, ela era pobre, vivia com seus pais no fundo da casa do seu primo. No fundo de sua casa tinha um morro, e o que separava sua casa do morro era apenas um corredorzinho que vivia fedendo mofo. Por quê? A água que escorria do morro ficava acumulada ali embaixo, e aquele mau cheiro o tempo todo subia e Liliana não gostava. Junto com esse mau cheiro do mofo, ela também não gostava do cheiro do sabonete que o pai comprava. Então, a mãe lavava a louça, lavava a roupa e elas tomavam um banho com aquele sabonete. E aí o que Liliana fazia? Guardava no seu guarda-roupa flores e sementes de jasmim para quando a mãe e o pai fossem dormir, ela passasse no corpo, porque ela adorava o cheiro da flor. Então, os principais brinquedos dela era a boneca delinha e o pé de jasmim. E a preocupação dela sempre, na época dos temporais, era o pé de jasmim que estava do lado de fora. Um dia, o temporal foi tão forte que a lama do mangue tomou conta de toda a sua casa, conseguindo melar até a cama onde Liliana dormia. Só que nesse dia, ela esqueceu a sua boneca do lado de fora. Lembrando que momentos antes a sua prima tinha pedido a boneca para ir brincar e Liliana não tinha deixado. Liliana ficou com isso na cabeça, preocupada, e com medo da lama levar a sua boneca para o mangue. E aí, toda preocupada, desesperada, quando acabou aquela tempestade, o que aconteceu? A boneca estava presa nas folhas de jasmim. E aí, a mãe pegou, lavou e trouxe a boneca de volta. Só que quando isso aconteceu, o pai já estava construindo uma casa para eles morarem, porque eles não aguentavam mais tanta humilhação da família dos primos de Liliana. Alguns dias se passaram e aí o pai conseguiu construir também uma pequena casa para eles morarem. Na casa tinha apenas 2 cômodos e uma puxadinha, que nessa puxadinha seria a cozinha. Quando eles se mudaram, Liliana ficou super feliz por estar em um ambiente novo, porém triste por ter deixado o seu pé de jasmim lá na casa onde morava. Mas o que acalmava o coração de Liliana era que nunca mais ela iria ter as perturbações de Cecília e Eduardo na vida dela. Então, o que acalmava o coração de Delinha e Liliana, por ter deixado o seu pé de jasmim lá, é que eles, os primos, não iriam mais perturbar ela. E que agora a casa que ela morava era toda dela e ninguém mais era dono. Então, como vocês viram esse breve resumo que eu fiz, vocês podem observar que aparecem vários personagens no meio da história. A atividade de vocês hoje é sobre os personagens desse texto. Então, na aula de hoje, vocês irão fazer a confecção de um cartaz apresentando todos os personagens da história. Esse cartaz deverá apresentar o personagem da seguinte forma. Preste atenção que eu vou explicar como será a confecção do cartaz. De início, vocês precisam colocar o título do livro. Livro Pequenas Confissões. Depois, quantos personagens aparecem na história? Certo? Então, a quantidade de personagens que aparecer na história é a quantidade de personagens que vocês irão apresentar no cartaz. Então vamos lá. Primeiro passo, o nome do personagem. Você vai escrever o nome do personagem.
Depois, as características desse personagem. Podem ser características físicas, pode ser também o que você descobriu dele, trabalho de quê, qual a profissão. Então, tudo isso, todas as características que você descobrir do personagem na leitura do texto, você vai escrever. E por último, você vai imaginar como é a imagem desse personagem e vai fazer o desenho dele, por último aqui, na apresentação. Então, um exemplo da principal personagem. Quem é a principal personagem? Liliana. Então, você vai colocar o nome, Liliana. Quais são as características de Liliana? Como ela é? Lembra aí como é a Liliana? Lembra? Uma menina assustada, que gosta de brincar com a sua boneca, né? E assim vocês vão lembrando as características dela. Você vai escrever todas as características de Liliana. E por fim, você vai desenhar Liliana. Do mesmo jeito que você vai fazer com todos os personagens que aparecem no texto. Então, boa atividade, faça com capricho. Depois eu quero ver a foto do seu cartaz para me estar avaliando. Um beijo e até amanhã.